Olá, tudo bem? Como vai? No programa de hoje, de número 100, um programa super especial, eu vou receber o presidente aqui da Casa de Leis, o Fernando Francisco da Silva, deu até uma gaguejada aqui, mas é o nosso querido babá da farmácia. Ele vem contar um pouco mais sobre esses 8 anos, sendo 2 à frente da presidência da Casa de Leis. E ele tem tanto assunto para contar, mas agora a gente começa com a participação da Joyce Ribeiro. Ela vem ensinar para a gente mais um comando sobre a Libras. Hoje nós vamos aprender alguns sinais para quando recebermos algum surdo aqui na Casa Legislativa, sabermos se comunicar o básico com eles. Pequenas frases, como por exemplo, bem-vindo. Configuração, letra V, dedão no meio e puxa pra gente, puxa pro colo. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Fácil, né? Vamos agora perguntar se ele precisa ir ao banheiro. Configuração da mão em A. Precisa, precisa, precisar, precisa. Banheiro, precisa, banheiro. Estão entendendo? Fácil, né? E como podemos oferecer um café, uma água para esse surdo? Precisa água? Ou quer água? Ó, dedão e o indicador. Água tem movimento. Água. Quer água? Quer café? Quer café? Precisa banheiro? Quer água ou café? E bem-vindo. Super fácil, né? Esses são os sinais de hoje. É o básico da comunicação para a gente sempre estar recebendo o surdo, para que ele se sinta muito bem-vindo à nossa casa e volte sempre. Obrigado e até logo. Olha, já está aqui comigo o presidente da casa e o vereador Fernando Francisco da Silva, famoso babá da farmácia. Que prazer recebê-lo aqui. Você sabe o quanto a gente te admira. O babá, eu já quero começar perguntando, assim, como que foi esse período como presidente? Você já se tinha imaginado nessa função? Orlando, primeiramente um olá a todos e que nos assistem, né? E para mim foi uma novidade, mas uma novidade boa, né? Nós assumimos a Câmara em 2023 até 2024 como presidente. Foi uma experiência inenarrável, Orlando. Assim, uma coisa muito boa. Nós conseguimos, né, fazer a diferença tanto para funcionários como para também os vereadores da Câmara. Graças a Deus, geralmente quando a gente se coloca à disposição para estar à frente, chefiando alguma coisa, né, como o líder, sempre tem críticas, né? E o que eu fiz? Com essas críticas, que logo no início, que foram críticas boas, eu pude absorver essas críticas a meu favor, né? E com isso nós conseguimos aí fazer uma excelente gestão na Câmara Municipal, atendendo bem, como diz um ditado, desde a simples faxineira como a dona da empreiteira. Nós tratamos todo mundo de igual, procuramos fazer tudo do bom e do melhor para todos, e assim pelo menos é o que nós ouvimos falar aí, que graças a Deus foi uma boa gestão. Era isso que nós esperávamos entregar, tanto para os vereadores como também para os colaboradores da casa, e espero eu que eu tenha sido bem avaliado, porque eu dei o meu melhor por eles e por esta casa. A gente vai falar muito sobre presidência ainda, mas eu quero voltar um pouquinho, fazer com você o que eu fiz com os outros vereadores, começando a sua história a partir da história recente, que são das eleições. E aí eu tenho curiosidades que o público de casa também tem. Eu queria saber, babá, qual que é o peso que você recebeu ao ser reeleito
e como que você recebe essa mega responsabilidade, porque a gente também conversando com os outros vereadores aqui, a gente nota isso, né? Quando vem uma pessoa nova pela primeira vez e é eleita, é um cenário diferente daquele que já está aqui. É uma chancela que as pessoas aprovaram sua primeira gestão e te reconduziram ao cargo. Qual que é a tua avaliação? O que que você diz sobre? Na realidade, eu estou indo para o meu terceiro mandato, né, Orlando? É verdade, é o final do... Na verdade, eu estou indo para o meu terceiro mandato. E isso, claro que eu dou glórias primeiramente a Deus, né, que é o mentor de tudo isso, é o soberano, e depois o agradecimento da população por ter mais uma vez aprovado o nosso trabalho. Eu faço um trabalho com toda dedicação, com todo carinho, tanto na educação, como também na saúde, né, Orlando? E essas pastas são, eu considero as pastas mais importantes para a população, né? Que tanto pega, ela é uma pasta que ela tem que ser de excelência, tanto para o simples, a pessoa menos favorecida, como também para qualquer nível que esteja financeiro, a educação e a saúde tem que estar em primeiro lugar. Então isso aí é o que nós temos que dedicar a política pública, o servidor público, que no caso quando nós somos eleitos para servir, e isso eu faço com bastante carinho, porque os políticos eles têm que pôr na cabeça que eles são eleitos para servir a população e não para ser servido. Então eu faço isso com bastante carinho, com bastante dedicação, e por isso o resultado da urna, pela segunda eleição, que eu sou o terceiro vereador mais votado do município. E com números pequenos entre o primeiro e o terceiro ali, né? Sempre números pequenos. A eleição passada teve diferença de 100 votos do primeiro ao quarto colocado. Então, para você ver, a gente está sempre aí liderando a campanha política. Isso é trabalho. Se não tiver trabalho, não tem esse resultado. Babá, me fala uma coisa, honestamente, quando você contou essa história lá no outro programa, quando o Walter Almoço te fez esse convite, né, para você entrar na política, você honestamente imaginava que você ia atingir e chegar no momento que você está hoje, com 8 anos, 2 de presidente? Você chegou a fazer essa avaliação em algum momento da sua vida? Tipo, nossa, aquele cara cresceu. Na realidade, eu tinha um objetivo de não decepcionar as pessoas que votavam em mim, que votaram em mim no primeiro mandato. E isso me despertou um carinho muito grande, e eu vi que eu estava no caminho certo, que logo no final do ano de 2018 para o início de 2019, o meu nome começou a aparecer nas redes sociais, a população já me pedindo como candidato a prefeito. Então eu já tinha visto que o resultado foi positivo. Porque ninguém vem aqui estar vereador, não que quando a pessoa não aponta o vereador para ser o futuro prefeito do município, que o trabalho dele também não foi notado. Não é isso que eu estou dizendo. É que nós tivemos um olhar diferenciado pela população, pelo um trabalho que nós prestamos, né? Nós ia em loco nos lugares em fiscalização, de madrugada, no raiar do dia, nós estávamos sempre à disposição. Isso foi notado pela população. Então isso foi me criando uma chama maior dentro de mim, foi acendendo e falando que eu tenho que dar o meu melhor, cada vez melhor. Portanto, que eu até me afastei das minhas atividades, da minha empresa, né? Dei a empresa para minha filha e falei, isso eu acho que é o que Deus preparou para mim. E eu vou focar agora na política. E abandonei a minha farmácia, abandonei não, né? Dei para minha filha e fui seguir a minha trajetória política. E graças a Deus estou indo para o terceiro mandato, vem dando tudo certo. E o meu sonho ainda é estar numa patente mais alta dentro do município, claro, pensando sempre no bem maior que é a população. O Babá da primeira gestão para o Babá que virá na terceira, o que você avaliou, o que você melhorou enquanto político? Orlando, porque você falar de você mesmo é uma coisa difícil, mas nós ouvimos pessoas falar da mudança. E o que essas pessoas têm dito? Para melhor.
né? Isso que me deixa bem mais feliz. Estive comentando com uma pessoa hoje, na hora do meu almoço, eu fico muito feliz que o meu genro tem vez que ele fala para mim que a minha filha mais velha fala, eu tenho orgulho do meu pai, de saber da onde o meu pai saiu e aonde ele chegou. Então isso me traz um orgulho muito grande. Eu me sinto lisonjeado. Se a minha própria filha já teve essa visão, para mim já é um mérito, né? Porque é uma pessoa assim que sofreu muito ao meu lado com um passado um pouco distante, que trouxe todo um sofrimento para dentro da minha família, porque eu não escondo isso de ninguém, dos meus envolvimentos com drogas, com coisas erradas, até os meus 22 anos. E hoje ela vê a ascensão que o pai teve, né, de falar assim, que pela família, né, abandonou tudo isso, que não é fácil, Orlando, não é fácil, sem ajuda nenhuma, de clínica, de nada, por objetivo próprio, de pôr Deus na frente de tudo, em primeiro lugar, e falar assim, eu quero ser um exemplo para a minha família, eu quero ser um pai de família, eu quero ser útil para a sociedade, e eu quero fazer a diferença. E eu fui para cima e fiz a diferença. E isso é notado. E as pessoas falam, cara, você é um testemunho. Isso é muito bom, é muito bom. E eu quero servir de testemunho para outras pessoas. Você, em uma ocasião, presenciou a visita de umas crianças aqui e você viu que quando eu narrei para elas um pouco de minha vida, muitos brotaram em seus rostos lágrimas, né? E pediu um abraço e falou, nossa, me abraça. Cara, eu vou falar do meu pai, para o meu pai e para minha mãe chegar em casa, da sua pessoa. Então é isso que eu quero passar de exemplo de hoje para frente, ou de 2017, e de quando eu regenerei, né? É isso que eu tento passar para a sociedade. Eu uso um passado ruim para trazer coisas boas, para mostrar que quem quer faz a diferença. O Babá, você também foi buscar apoio numa coisa que você, em algo, né, que você sempre deixa muito claro nas sessões, no dia a dia aqui, que foi na religião, né? Positivo. Ela te deu esse estofo para você também ressignificar tudo isso, né? Positivo. E é engraçado a gente falar de religião, porque no geral as pessoas falam assim, no campo da política, da religião, a gente não se mete ou não deveria se meter, o que é uma grande bobeira, né, Babá? Porque a gente pode discutir sobre tudo, desde que a gente tenha maturidade para ouvir as pessoas, não é isso? Se meto, tá? Vou ser bem sincero em falar, você sabe disso, já teve provas aqui dentro da casa, sigo os princípios que Deus me deu, que eu entendo, que é os princípios dele, e deixo bem claro, não sou um cara que tem o preconceito de nada, todos trabalham aqui comigo, sabem disso, eu sou um cara que eu amo o pecador e odeio o pecado. Pecado esses que muitas vezes até eu cometo, e depois eu me debruço em certos lugares entre eu e Deus, e vou me redimir a Ele, pedir perdão a Ele. Então as pessoas precisam entender que todo mundo tem princípios, cada um defende aquilo que ele pensa. Eu defendo o que eu aprendi, o que eu penso, tá? Então eu misturo sim, eu sigo alguns princípios bíblicos dentro da política, viu, Orlando? Sou bem sincero em falar, sigo mesmo, defendo o que eu acho que não desagrada a Deus, e é isso a minha vida. Eu sou transparente, autêntico, o Babá é o que é, não odeio trair amigos, eu prefiro falar não e ficar vermelho na hora do que ficar amarelo na hora do que vermelho depois. Então essas coisas trazem uma certa confusão em cabeça de pessoas. Só quem passa a ter uma amizade profunda começa a relacionar comigo, que entende o tipo de pessoa que sou. Desculpa, te cortei. E só concluindo, uma vez eu fiz um café da manhã para as nossas colaboradoras da limpeza, lá na presidência, e entrou alguns assuntos em questão lá,
e elas falaram assim, sabia que nós somos alegres com você de presidente, né? Aí eu lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, que quando um justo governa, as pessoas se alegram. E isso me tocou no meu coração. Eu falei, talvez essa alegria, por questão de justiça, de dar valor a muitos cargos, que tem pessoas que quando está em alta patente, não nota, Orlando, não nota. Eles não conseguem entender que a diferença entre você, jornalista, e a faxineira da Câmara é simplesmente informação. Sim. É simplesmente informação. Ela é tão útil para mim como presidente, a faxineira, como você como jornalista aqui dentro. Então, a única diferença que tem são as informações, que talvez você não teria a capacidade de fazer o que ela faz, e ela não teria também de fazer o que você faz. Mas nós precisamos dos dois. Perfeito. Babá, a gente foi notando, e eu posso dizer isso com uma certa propriedade, porque eu venho acompanhando a sua trajetória no universo da política, e aí certamente as pessoas de casa querem saber dessa pergunta que eu vou fazer agora. Tinha um babá mais bravo, e esse babá ficou mais ameno. Na presidência passou a ser uma outra pessoa, porque teve que conviver com outros entraves internos, parará. Queria saber, assim, a pergunta genuína, o que fez o babá ficar mais paz e amor? Na realidade, quando você está na política, você precisa tomar algumas decisões salomônicas, e você tem que prestar atenção nisso. Decisões sem erro. Eu nunca me considerei um homem singular aqui dentro da Câmara, mas, Orlando, tem decisões na vida que nós temos que tomar que a gente vê que nem tudo é a ferro e fogo. Isso, você muitas vezes tem que mudar o seu comportamento como marido, como companheiro, como parceiro, como patrão, como funcionário. Então você vai se moldando. Pessoas que têm expertise, pessoas que é sábia. Ele nota quando que ele teve um excesso, e quando ele tem que acelerar e quando ele tem que tirar o pé. E eu fui tentando me corrigir assim. E confesso a você que o resultado foi positivo. E você acha que é o maior exemplo de humildade, né, Babá? Quando a gente olha para a gente e faz essa observação, Isso. né? Eu preciso melhorar esse ponto, esse aqui talvez eu preciso ainda ter tempo para melhorar, né? Vai um tempo. Acho bonito isso porque, principalmente quem está numa posição como a sua, né? De representante de uma casa importante, e ter essa humildade, eu acho que é essa palavra. Fernando, para você ver que a mudança, ela só me trouxe pontos positivos, que se voltasse naquela posição que eu tinha no meu primeiro mandato, eu tinha somente uma classe que ficava com os olhos focados em mim e, vamos dizer assim, que votava em mim. Hoje nós atingimos, com as nossas decisões salomônicas, como eu te falei, nós atingimos outras classes. Hoje nós somos vistos pelo menos favorecido, que é de onde eu estou, tá? Que é a minha classe. Hoje a média também vem nos procurar, e a classe média alta também já entrou em contato. Vários empresários, tudo, nós precisamos de... Então você passou a ser notado por todas as faixas etárias, tanto de empresariado, categorias. Transitar em vários grupos. Né? Isso, você falou a coisa, transitar em todos os grupos, vamos dizer assim. E isso me deixou feliz. Então eu falei, eu comecei a caminhar no caminho certo, no caminho correto. Que Deus, né, eu acho que me deu essa sabedoria e a humildade de reconhecer que lá atrás o negócio também não estava 100%. Eu preciso entrar numa classe em específico, que você é uma referência aqui dentro da casa, que são os professores, né? Você Positivo. Luta muito por eles. A gente sabe que você tem uma galera que te defende no meio. Me conta um pouco disso. E também queria que você passasse assim de uma forma muito geral
de uma característica sua aqui dentro. O que você falou? Nossa, isso aqui eu tenho orgulho de que eu consegui, isso aqui, esse projeto a gente conseguiu fazer e tudo mais. O que eu tenho orgulho de ter feito aqui dentro, Orlando, foi dar voz para quem não tinha, entender o lado das pessoas e também reconhecer o trabalho de todos. Valorização. Valorização. Essa seria a palavra correta. Então eu tenho orgulho de ter valorizado categorias aqui dentro, pessoas que, você entendeu, entra, sai, promessas eram feitas para funcionários da casa e não era cumprida. Eu, graças a Deus, cumpri muitas coisas que prometi para pessoas de cargos diferentes aqui dentro, que estava defasado, salário defasado, pessoas que não tinham sequer um auxílio saúde, tá? Nós reconhecemos isso de um contexto geral para todos os funcionários da casa, conseguimos fazer isso por eles. Então isso é um orgulho que eu tenho de ter feito muito pela a estrutura física humana aqui dentro. E também as benfeitorias que nós conseguimos fazer com a estrutura física do prédio. Aliás, então, a gente está vendo algumas imagens aí, Babá, James está colocando na edição, da fachada do prédio, né? Foi recentemente pintada. Positivo. Né? Olha as que imagens... vida que deu para a Câmara. E esse prédio, né, Babá, tem toda uma simbologia. Claro. Vi que você colocou aí recentemente essas faixas destinadas às pessoas autistas, né? O estacionamento específico. Positivo. A gente está vendo essas imagens. Agora o James volta aqui para gente. Obrigado, viu, James? Olha, eu também queria falar... Nós precisamos falar dos professores. Eu quero falar dos professores. Continua. E os professores, Orlando, eu vou ser bem sincero, é a única coisa que me faz hoje eu sair do sério. Falo isso não é para ludibriar a cabeça de ninguém, nem almejar chegar lá no ser o rei dos professores, não. Desde quando eu entrei nesta casa, o meu objetivo sempre foi dignidade e reconhecimento pelo que os professores fazem por nós. Porque, na realidade, os professores, eles não trazem educação para nossos filhos. A educação vem de casa. Eles trazem sabedoria, eles ensinam os nossos filhos a lidar com o dia a dia. Sabedoria, correto? Espero que seja, que é o que os professores nos trazem. Muitos pais, talvez, assim, não generalizando, acham que o professor tem que educar o filho dele. Não é, a educação, ela vem de casa. O comportamento do teu filho na escola é o que mostra... É o reflexo de casa. É o reflexo de casa. Lá eles vão ensinar a lavar a mão, a higiene pessoal, a aprender a ler, escrever seu próprio nome, a ser um bom cidadão, né? A ter um estudo. É isso que os professores trazem. E eles, muitas vezes, não é difícil ver, hoje em dia, Orlando, violência dentro da escola, as autoridades responsáveis não tomam providências. O professor, a categoria de professor é uma categoria que não é reconhecida a nível Brasil. Então eu acho que um pouquinho, você vê um pouquinho do trabalho que eu vim fazendo durante esses tempos, Orlando, nós estamos reconhecidos regionalmente falando. A região conhece o Babá da Farmácia. Você vê, eu sou reconhecido em Ribeirão, Pontal, Barrinha, Bebedouro, Pitangueira, como o vereador. Nossa, aquele cara defende professor. Aquele cara lá... Então, os professores precisam que os políticos comecem a ter um novo olhar para os professores. Eles precisam serem respeitados. Eles são o segundo pai e mãe dos nossos filhos, praticamente. Tá? Nós educamos nossos filhos em casa e eles trazem a sabedoria para os nossos filhos. Então, é uma profissão muito linda, importante, que merece o reconhecimento. Um professor hoje, Orlando,
com todo respeito, olha o salário que um professor recebe no Brasil, uma vergonha, uma vergonha, não é reconhecido. O professor hoje, ele precisa ir para a sala de aula, falando assim, não, eu tenho prazer em ir lá, eu sou muito bem remunerado. Hoje o professor, ele é desmotivado. E nós lutamos dentro do nosso município, com as escolas municipais, claro que usando isso de exemplo para as demais do estado, para que eles sejam reconhecidos, tenham voz perante o poder público. Ô Babá, a gente está caminhando para a reta final dessa conversa, mas eu queria pegar 2 ganchos do que você falou. Primeiro que é isso, né, da gente valorizar uma classe que ao longo da história foi desvalorizada, né? Positivo. E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Você talvez vai levar para o seu currículo até hoje, de presidente específico, que você foi, digamos assim, o que mais democratizou o acesso à Câmara via os espaços que você abriu para as escolas, para as exposições culturais dos artistas. Você fez uma coisa que foi inovadora aqui, que foi promover um debate com os candidatos na época do Conselho Tutelar, dando uma gestão de oportunidade das pessoas conhecerem esses representantes, ou seja, você transitou muito bem sendo presidente. Como que a gente pode esperar do Babá para o ano que vem? Orlando, se eu não estiver mais presidente da Câmara, que nós não sabemos quem vai ser o próximo presidente, tanto pode ser eu, como pode ser um outro vereador eleito que está presidente para os próximos 2 anos, eu só espero que ele dê seguimento a esse trabalho que eu acho que foi positivo, ao meu ponto de ver. E eu quero deixar bem claro a todas as categorias culturais, as escolas, que enquanto eu estiver vereador aqui, o que vocês precisarem para ter abertura dentro da Casa de Leis, vocês podem contar conosco, independente de se estiver na frente da presidência ou um simples vereador, porque é o que nós todos somos aqui dentro. A patente de presidente é só para você tomar conta da instituição, mas nós somos vereadores iguais. Eu acho que eu fiquei muito feliz com esse assunto que você tocou, porque nós descobrimos pérolas que estavam escondidas na periferia. Sim. Pintores excelentes, profissionais, que ninguém conhecia. E nós fizemos a apresentação de suas pinturas, seus quadros aqui, e teve moção de aplauso e congratulações. A pessoa ficou conhecida na cidade e andar, aquele cara ali é um pintor de quadro, eu vi a exposição dele lá na Câmara Municipal. Então, isso é gratificante para nós e para o município. Você vê que nós, hoje, eu não sei se é sabido por todos, mas através de um trabalho da nossa presidência, junto com esse ser aqui, que para mim, você é excelente. Obrigado. Como você não é bom, você é excelente no que você faz, Orlando. Hoje nós temos uma conexão com a Lesp em São Paulo, então muitas coisas daqui é reconhecida, é assistida em São Paulo. Então, para você ver como que a Câmara de Sertãozinho expandiu, né, Orlando? Virou um modelo, por gestão, uma referência, isso. Por gestão. E ter pessoas aqui em cargos, que é o que eu mais valorizo, pessoas técnicas, e não olhar pessoas como cargos políticos. Isso é muito importante também. Vou aproveitar o elogio e retribuir a gentileza, porque assim, isso também só é possível, Babá, quando você tem liberdade, você dá essa liberdade para todo mundo. Muito. Eu estou falando daqui do meu lugar de fala, que é da comunicação, mas eu sei que você possibilitou isso para tantos outros profissionais aqui, e como você disse em algum momento, para as meninas da limpeza. E eu acho muito bonito você fazer essa referência, porque nós temos algo em comum, nossas mães foram, né, diaristas, faxineiras, e isso dá para nós um orgulho gigante, né, Babá? Muito, muito. Eu tenho o costume de brincar. Um dia eu falei para um amigo, a gente estava falando, falei, a minha mãe, ela nunca pilotou um carro importado. Ela só pilotou cabo de vassoura e cabo de rodo. E ela criou os filhos dela honestamente. Eu nunca vi
por maus feitos da minha mãe, uma viatura parar na porta da minha casa, a minha mãe responder processo. Não, minha mãe foi uma mulher digna e íntegra, que tratou dos seus filhos com o suor do seu rosto. Perfeito. Pilotando vassoura, limpando casa dos outros, sendo diarista, como bem disse você, mas honesta. Talvez, num passado, talvez os filhos dela não teve essa reciprocidade, mas de olhar o caráter dela se consertou, porque viu que isso não era, esse fruto não poderia continuar vindo daquela árvore. Vou fechar o programa com você, conversa, mas eu tenho certeza que as pessoas de casa vão falar assim, o Orlando não perguntou isso, que é o mais importante. Então eu vou fazer a pergunta no meu momento Léo Dias, aqui fofoqueiro. Eu sei que você já foi cogitado na época das eleições para nem sair como vereador e já ir direto para o executivo. Você recuou, foi uma atitude sua, na minha opinião, inteligente. Eu posso esperar que Babá fez um aceno para ser prefeito daqui 4 anos? Talvez, não sei se pode ser daqui 4 ou 8, porque eu tenho um grupo político hoje qual eu respeito muito, viu, Orlando? Inclusive, o meu recuo de não sair candidato a prefeito pelo Podemos foi porque o nosso grupo político optou em apoiar a pessoa que estava número 1 nas pesquisas, que você tem que ter essa humildade de entender quando é a sua hora e quando não é. Entendeu? Então, por um grupo, eu decidi, falei, não, eu vou tirar o pé para não atrapalhar o nosso grupo e num futuro mais próximo aí, ou daqui 4, ou daqui 8, somente Deus tem a certeza de qual vai ser o momento certo, e aí com certeza Ele irá enviar para mim no meu coração, e assim eu vou seguir os caminhos que Deus determinar. Perfeito, muito obrigado, viu, pela sua conversa, reflexão. E vocês não estão sabendo, algumas pessoas não sabem, mas Babá é vovô fresco. Em nome de Jesus. Acabou de ganhar uma netinha aí. Helena, né? O nome da minha mãe, tô sabendo de tudo. O que a Helena já te ensinou nesses primeiros dias de vida, Babá? Nossa, é um amor tremendo. É muito bom. Tá babão já ainda? Não consegue sair de dentro de casa sem dar um beijinho, sem nada. É muito gostoso. Já haviam me alertado disso, né? Agora só estou confirmando. Que ia ficar meio boba, assim, meio... vira uma criança de novo. É uma delícia. Obrigado, viu, Babá, mais uma vez. Olha, eu vou aproveitar e relembrar que você pode acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais. Você já sabe que a gente está em recesso das atividades em plenário, mas os trabalhos administrativos continuam normalmente. Como eu disse no começo desse programa, esse programa é especial porque ele é o de número 100. A gente aproveita para dizer que a partir do próximo ano ele volta, e lembrando que você tem um convite, né? Tem um compromisso especial no dia 1º, às 10 horas da manhã, quando serão empossados os vereadores, o prefeito e a equipe de secretários. A gente se vê no próximo programa. Até lá!